Chegamos mais uma vez até você com o programa Andando com Cristo. Queremos agradecer sempre a sua companhia aqui conosco. Estamos na TV Gran Dourados, a TV da família douradense. O programa Andando com Cristo é uma promoção da Igreja Presbiteriana de Dourados e nós estamos aqui sempre com o coração aberto para pregar a palavra de Deus, levar até você a palavra do nosso Deus. Estivemos aí esses dias orando pela nossa cidade, temos aí os resultados das eleições, estamos agora num período de pedirmos a Deus que tenhamos um tempo também na cidade proveitoso, próspero, para a nossa cidade de Dourados e aqueles que foram eleitos tenham da parte de Deus sabedoria para administrar a nossa cidade. Estamos encerrando um período de paz na cidade, mas queremos continuar em paz aqui nesta bela cidade de Dourados. E você que nos acompanha aqui pela TV Gran Dourados, nós também queremos deixar um abraço especial para você, para a sua família. Queremos abraçar aqueles que estão aniversariando durante esta semana, desejar a bênção, a graça do nosso Deus sobre a sua vida, deixando o nosso abraço para você e toda a sua família. Olha, neste sábado nós vamos ter na igreja um bazar e ele tem por objetivo beneficiar as pessoas carentes da nossa cidade, especialmente aquelas pessoas que têm maior necessidade de roupa, calçado, brinquedos e alguns eletrodomésticos, outras coisas. Então, neste sábado, a partir das 8 da manhã, você é convidado aí a divulgar também o bazar que nós vamos ter ali na Igreja Presbiteriana. É um projeto social e visa atender uma população mais carente da cidade, tá bom? E fica aí a divulgação do nosso programa. Todo ano, nesta época do ano, nós temos este bazar e tem beneficiado muitas famílias. Hoje nós vamos estudar um texto das Escrituras muito importante. Então não saia daí, abra sua Bíblia depois ou pegue a sua Bíblia, nós vamos estudar Efésios capítulo 2. Então você pega a sua Bíblia, é o estudo da Palavra de Deus. E depois do intervalo nós voltamos para dar sequência à nossa programação. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Drogaria Auxiliadora, há mais de 30 anos oferecendo uma linha completa de medicamentos com os mais conceituados laboratórios, perfumaria, maquiagens, tinturas para cabelos e vários suplementos para academia. Você encontra também artigos para presentes, bijuterias, semijoias, bolsas, brinquedos e muito mais. A Drogaria Auxiliadora é referência em medicamentos genéricos e similares. Agora também com a rede Remédio Barato, com descontos de até 70%. Não deixem de conhecer o Juntal, que contém ômega 3, 6 e 9 e combate o envelhecimento precoce. A Drogaria Auxiliadora tem 2 endereços, Avenida Marcelino Pires, 2555 no centro e Avenida Marcelino Pires, 4473, Cabeceira Alegre, em Dourados. Mais informações, 3420-3131. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados. Uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado.
Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos, marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Efésios capítulo 2 é o texto que nós vamos ler para a nossa meditação neste momento. Observe o que diz a palavra de Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo a inclinação do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Ele, ou com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Esse texto de Efésios capítulo 2 é um texto que trata o coração do Evangelho de uma forma muito especial. Esse texto mostra dentro dos nossos princípios da salvação um ponto importantíssimo quando nós estamos apresentando o Evangelho a alguém. Normalmente nós gostamos de apresentar o Evangelho a alguém e dizer, Deus ama você, Jesus te ama, Deus tem um projeto, um plano especial para a sua vida. Ou às vezes nós gostamos de apresentar o Evangelho falando só do amor de Deus, só da salvação que há em Cristo. Nunca lembramos ao homem a sua posição diante de Deus. A grande dificuldade que as pessoas estão tendo de serem conduzidas a um arrependimento e ser levada diante de Deus para se arrepender dos seus pecados, é que as pessoas se ofendem se falarmos para elas que elas são pecadoras. Mas é o que o homem é. Não tem como ficarmos ofendidos quando alguém mostra a nossa real situação aos olhos de Deus. Via de regra, as pessoas falam, não, eu sou pecador, mas não sou tão pecador assim. Você precisa ver o vizinho que eu tenho lá no meu bairro, na minha rua. Sempre nós vamos encontrar alguém e mirar em alguém pior do que nós, para nós pensarmos que não somos tão pecadores assim. E até esta avaliação é furada, porque o apóstolo Paulo, a única vez que ele se coloca maior do que os seus ouvintes, é quando ele diz assim, eu sou o maior de todos os pecadores. Às vezes nós achamos que o outro é mais pecador do que nós. Paulo, o apóstolo, ele diz, a única vez que ele fala que era o maior, é quando ele diz que ele era o maior dos pecadores. Nós achamos que não somos pecadores e pessoas acham que chegam a se ofender quando você fala que ela precisa de se arrepender dos seus pecados.
E ao não admitir a sua real situação, o que o Evangelho pode fazer por um homem tão cheio de soberba, tão cheio de orgulho, tão cheio de vaidade? Porque a mensagem do Evangelho é assim: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos. Toda a mensagem do Evangelho, ela fala de arrependimento, que o homem é um pecador e ele precisa de se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo como seu Salvador e clamar pela misericórdia de Deus, pelo socorro divino, como aquele cego na entrada de Jericó que clamava a Jesus: filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Ou como aquele publicano que batia no peito enquanto o fariseu orava: bendito és, ó Deus, porque eu não sou como esse miserável desse publicano. E o publicano, batendo no peito, dizia: Senhor, tem compaixão de mim que sou pecador. E Jesus disse: esse voltou justificado, o outro não. Então, não entender o homem, não entender a situação do homem, não entender o estado espiritual do homem, não entender a depravação total da raça humana, não entender o estado miserável do homem, nós não conseguimos então, de forma alguma, entender que este homem precisa de um Salvador, que ele precisa de uma salvação. E as pessoas estão enganadas, elas acham que não são pecadoras. Tem até uma música que diz que não existe pecado do lado de baixo do Equador. Então, parece que não há pecado. Se não há pecado, não tem de que se arrepender. Agora, quando Paulo escreve aos Efésios, ele faz um diagnóstico real do homem. Aqui ele mostra o estado deprimente e depravado da raça humana, que perdeu toda a sua condição de buscar a Deus, de escolher a Deus, de optar pelo bem, de optar por fazer aquilo que é bom ou essencialmente bom, o suficiente para que ele seja salvo pelas suas próprias obras. E é este o tom da conversa aqui. Ele diz assim, no versículo 1, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Mas, na verdade, ele usa a primeira pessoa do plural. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Nós não podemos nos enganar com algumas coisas que a gente ouve por aí. Quando nós voltamos os olhos para as Escrituras, a palavra de Deus mostra a inabilidade do homem para salvar a si mesmo. Quer mediante uma escolha, você tem que escolher a Jesus. Ou então, mediante uma boa obra, você faça boa obra, você será salvo. O texto aqui não mostra uma iniciativa de um homem morto, mostra a iniciativa de Deus. Ele vos deu vida. É Deus que leva pelo Espírito Santo a vida ao coração do pecador para que ele reconheça Jesus como seu Salvador e seja salvo. Porque o texto aqui fala, ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Meu caro telespectador, o que um morto pode fazer por si mesmo? Absolutamente nada. Quando nós olhamos num velório, um morto, nós sabemos que ele não tem condição nenhuma de escolha, de levantar dali, de ir caminhando para o túmulo. Ele está morto. E Paulo descreve a situação espiritual do homem como morto. Um homem natural que não nasceu para as coisas de Deus, está morto nos seus delitos e pecados, ele pode ser intelectualmente muito eficiente, mas ele está espiritualmente morto. Ele pode fazer até algumas coisas boas, mas ele faz não para a glória de Deus, ele faz para si mesmo. E esta descrição que Paulo fala aqui é uma descrição de morte espiritual, de afastamento de Deus. Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A queda do homem
trouxe ao homem uma situação miserável de morte espiritual. E é isto que Paulo está fazendo, é este o diagnóstico que Paulo faz aqui. Inclusive ele diz assim, mortos nos delitos e pecados, mortos de uma forma contundente, sem nenhuma condição espiritual de buscar a Deus para a sua salvação. Se Deus não vir, por isso que o texto diz, Ele vos deu vida. Se Deus não tomar a iniciativa na nossa direção, ai de nós e coitado de nós. O texto continua assim, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo. Como que um homem morto espiritualmente ele anda? Está aqui, ele anda de acordo com o curso deste mundo. Se o vento sopra para a direita, ele vai para a direita. Se o vento sopra para a esquerda, ele vai para a esquerda. Ele anda segundo o curso deste mundo. Ele está morto espiritualmente, ele não tem resistência com as coisas deste mundo. Diz aqui o texto que este homem morto em delitos e pecados, ele anda também segundo o príncipe da potestade do ar, ele vive enganado pelo diabo. Ele vive sob o império das trevas. Ele vive sob a opressão do maligno, do inimigo. Ele vive fazendo a vontade do inimigo, andando segundo os conselhos do inimigo, as inclinações deste mundo, os conselhos do inimigo. E diz aqui, o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua neste momento nos filhos da desobediência. Então Paulo está citando os inimigos da nossa alma, o mundo, o diabo, e diz mais aqui, entre os quais também andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. É o terceiro inimigo. Os três inimigos da alma do homem estão aqui, o mundo, o diabo e a carne, andando segundo a nossa própria carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. Esta é a condição espiritual de um homem sem Deus. Ele está morto em delitos e pecados. E diz aqui o texto, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Todo homem natural, sem um novo nascimento, sem o evangelho, ele está debaixo da ira de Deus. Ele está debaixo do juízo de Deus. Ele está debaixo de condenação. Para você ir para o inferno, você não precisa fazer nada. Nem precisa pecar se você quer saber para você ir para o inferno. Infelizmente ainda peca. Mas é só não fazer nada. Já está debaixo da ira de Deus. É isso que o texto está dizendo aqui. E éramos por natureza, naturalmente, filhos da ira, como também os demais. Então, morto espiritualmente, não tem condição de buscar a Deus, está fazendo a vontade do mundo, a vontade de Satanás, a vontade da carne, está amarrado e preso ao pecado, morto em delitos e pecados. Esta é a deprimente situação do homem natural, o homem sem Deus. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, ainda não teve um novo nascimento, esta é uma situação que diz respeito à sua vida também. Nós precisamos entender como que Deus muda esse quadro humano. Nós vamos para o intervalo e voltamos já para tratarmos o segundo quadro desse texto. O primeiro é um quadro negativo, quando olha o homem natural, o homem sem Deus, e agora vai mostrar o que Deus faz por este homem morto em delitos e pecados. Não saia daí, nós vamos para o intervalo e voltamos já. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival
e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Nós estamos analisando aqui, estudando a palavra de Deus, Efésios, capítulo de número 2. Os versos de 1 a 3, Paulo escreve o estado miserável do homem. A partir do versículo 4, você vai ver como que a tônica do texto muda quando ele começa a mostrar o evangelho, o que Deus fez por este homem morto em delitos e pecados. O verso 4 começa dizendo assim: mas Deus, olha, Ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Quando entra Deus na história humana, tudo muda. Mas Deus, a situação miserável do homem agora, ela é interrompida por um ato da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. E o texto fala, mas Deus, quando Deus atravessa o caminho do homem, quando Deus atravessa a situação miserável do homem e o transforma numa nova criatura, vai dizer aqui que Deus, que é rico em misericórdia, por que Deus faz isto? Na sua livre e soberana graça, não movido por nenhum mérito ou demérito humano, não atraído por qualquer ato de bondade do homem, mas simplesmente pela sua livre graça, pela sua abundante misericórdia. Deus é um ser eternamente livre, soberano, redentivo. Deus tem a sua vontade livre. Por isso que diz aqui, mas Deus sendo rico em misericórdia. Por que Deus faz isso com o miserável do homem? Porque Ele é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. E mesmo estando nós mortos, numa situação miserável, em delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Quando Deus entra na história humana, tudo muda. É isto que pode estar faltando ao seu coração. E você pode até clamar por Deus, Deus, venha ao meu encontro, porque o Senhor é rico em misericórdia, mas Deus sendo rico em misericórdia. E diz aqui, e nos ressuscitou juntamente com Ele. Esse texto é muito precioso. Nós estávamos mortos, mas juntamente com Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais. Observa que o novo nascimento, a conversão, não é só você
fumava, agora parou de fumar, bebia, parou de beber. Não é só você adulterava, agora parou de adulterar, é muito mais do que isso, é isso e muito mais do que isso. Deus, que é rico em misericórdia, nos amou, Ele nos ressuscitou. A salvação aqui é vista como um homem morto em delitos e pecados, morto espiritualmente, que agora é ressuscitado com Cristo. É a conversão, é o novo nascimento, é a regeneração. É por isso que Apocalipse fala, bem-aventurados aqueles que ressuscitaram ou que ressuscitam na primeira ressurreição. É esta ressurreição aqui, quando o homem está morto em delitos e pecados, e a obra de Deus na vida dele é tão poderosa que é como ressuscitar um morto. Ele estava no caminho do inferno, agora ele passa para o caminho do céu. Ele estava na direção do abismo, agora ele passa para andar na direção da vida eterna. É considerado aqui uma ressurreição. É por isso que é bem-aventurado aquele que toma parte na primeira ressurreição, aquele que passa por esta ressurreição espiritual, aquele que é ressuscitado em Cristo no sentido espiritual, o morto que agora tem vida. E outros textos das Escrituras nos falam isto. Por exemplo, na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 5, 17, fala assim, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. É nova criatura, é nova criação, é como criar de novo, é como ressuscitar. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos é o mesmo poder que chega com o Evangelho no coração do pecador, ressuscitando dos mortos espirituais, dando a ele uma nova vida. É por isso que muitos falam assim, como que a gente não enxergava isso antes? Como que a gente não tinha gosto pelas coisas de Deus antes, porque você estava morto e agora você foi ressuscitado em Cristo no aspecto espiritual, recebeu uma nova vida, recebeu uma nova direção, uma nova esperança. E o texto aqui fala de ressuscitar e assentar com Cristo nas regiões celestiais, onde ele está assentado à destra do trono de Deus. E Paulo fala isso outras vezes aqui em Efésios. E Deus fez isso para mostrar nas gerações futuras e vindouras a suprema riqueza da sua graça em misericórdia e em bondade para conosco. Através de Jesus Cristo, Deus demonstra a sua bondade para conosco. Então, a salvação é um ato da livre graça de Deus, na qual o Espírito Santo vai ao coração do pecador e aplica-lhe o Evangelho, ressuscita aquele morto, dá a ele uma nova vida. É isso que o texto está nos ensinando. E nos faz agora sentar nos lugares celestiais com Cristo, e agora ele mostra a cada um de nós a suprema riqueza da sua graça. E é um ato de bondade, não é uma conquista sua de boas obras. Tanto que o texto fala assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Meu querido telespectador, graça é um favor não merecido. Talvez você esteja pensando assim, mas a salvação é algo tão precioso, eu não mereço. E eu vou concordar com você, porque eu sei que você não merece mesmo. E eu sei que eu também não mereço. Por isso que a Bíblia fala aqui da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, da ação poderosa de Deus, dando nova vida a um homem morto nos seus delitos e pecados. E diz aqui que é pela graça. Graça é este favor não merecido. E quando diz aqui que é mediante a fé, porque o homem miserável na sua situação depravada, na sua situação de morte espiritual, sem condição de buscar a Deus, só Deus pode dar a ele uma nova vida. E tem que ser um ato da livre graça de Deus, um favor não merecido, porque se fôssemos esperar merecer este favor de Deus, nós jamais os teríamos, ou jamais o teríamos.
A Bíblia diz que as nossas justiças e o melhor das nossas justiças, aos olhos de Deus, não passam de trapos de imundícias. Então é um ato soberano da livre graça de Deus, estender a mão a um pecador e dar a ele uma nova vida, aquele que está morto espiritualmente. Isto é o Evangelho, Deus vindo ao nosso encontro. E fala que sois salvos mediante a fé. Graça mediante a fé. A fé aqui é a resposta do homem ao chamado de Deus. O Espírito de Deus chama o pecador responde crendo em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Crendo que Jesus morreu naquela cruz para salvar a sua vida. A graça nos coloca numa mesma linha, ela nos padroniza numa mesma linha, numa justiça social, numa mesma condição diante de Deus. O mais religioso dos homens está na mesma situação miserável do mais terrível dos pecadores. A graça é um favor não merecido tanto para um quanto para o outro. A graça nos coloca numa condição de total dependência de Deus. E diz o texto que esta fé é dom de Deus, é a fé salvadora, é aquela fé que significa render a Cristo e confiar em Jesus Cristo e confiar nas obras de Cristo para a sua salvação. Isso é importante, meu caro telespectador, porque a maioria dos homens, a maioria de nós, quer ser salvo por uma justiça própria. Deixa eu te explicar isso aqui. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, ele fala que não há justiça em nós. É por isso que Deus vai nos cobrir com o manto da justiça de Cristo. Porque as nossas justiças não nos salvam. Muitas pessoas não entregam a sua vida a Cristo, não crêem no Evangelho, não entendem essa salvação pela graça de Deus, porque está descansando nas suas justiças próprias, nas suas boas obras, nas suas boas ações e naquela desculpa esfarrapada que tem muita gente pior do que eu aí na sociedade, muita gente descansando assim. Mas olha o que Paulo diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A salvação pela graça de Deus e a resposta do homem crendo em Deus, ou crendo em Cristo como seu Salvador, confiando, quando nós deixamos de confiar na nossa justiça e confiamos no sacrifício de Cristo na cruz. Ali na cruz, nós olhamos para Cristo e ali agora nós abrimos mão de nossas justiças próprias para sermos revestidos da justiça de Cristo, a justiça que vem da cruz. Porque na cruz, Deus não nos cobra uma justiça. Na cruz, Deus nos oferece a justiça de Cristo e nos cobre com esta justiça. Em vez de nos cobrar uma justiça que não temos, Ele agora lança sobre nós a justiça de Cristo, a justiça da cruz. É por isso que Paulo está dizendo: pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. E o versículo de número 10 aqui de Efésios 2 vai dizer: porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Onde que entram as boas obras aqui neste contexto da salvação? As boas obras entram depois da salvação, entram como uma consequência da salvação. Não como uma condição para sermos salvos, mas como uma consequência natural daquele que é salvo. Jesus diz que a árvore boa produz frutos bons e a árvore má produz frutos maus.
Eu vejo muita árvore má gemendo, tentando produzir frutos bons. Mas agora, uma vez salvo, uma vez regenerado, uma vez transformado, de morto espiritualmente para um estado de graça diante de Deus, de vida espiritual, de vida eterna, de alegria, de paz, de coração perdoado diante de Deus, que é o teor do Evangelho, o coração do Evangelho. Agora este homem nascido de novo, esta mulher nascida de novo, ela tem condição agora de produzir frutos dignos que honram a Deus, que louvam a Deus e que glorificam o nosso Pai que está nos céus. As boas obras é uma consequência natural de um coração regenerado, porque nós somos feitura dele, nós somos o poema de Deus, nós fomos criados por Deus para produzir boas obras. O pecado, a queda do homem nos coloca numa situação miserável. O Evangelho vem e nos dá vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. A minha oração é que Deus aplique este Evangelho ao seu coração que me assiste neste instante, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Isto é o Evangelho, a graça de Deus vindo ao encontro da miséria do homem. Que Deus nos abençoe. Nós vamos para um intervalo e voltamos para concluir aqui o programa Andando com Cristo neste dia especial. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Nós vamos concluir aqui o programa Andando com Cristo e vamos orar por você e pela sua família e pedir que este Evangelho da graça de Deus chegue até o seu lar. Vamos orar, vamos falar com Deus. Orarmos, Senhor, vem encher-nos com... Senhor Deus e Pai amado, nós bendizemos o Teu nome, nós agradecemos agora por este momento de exposição da Tua Palavra e saber que o Senhor nos tira de uma situação miserável e nos coloca numa situação de vida perante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mediante a sua obra redentora na cruz. Ó Deus, que cada um que ouviu a mensagem do Evangelho neste momento possa ter tido o seu coração tocado pelo Teu Santo Espírito e transformado pelo poder do Evangelho, dando uma nova vida, dando esperança, dando paz, promovendo o perdão, o arrependimento, porque o perdão ele precisa de vir antecedido pelo arrependimento. Traga arrependimento, traga ao coração de cada um dos nossos
telespectadores, a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia manifestada na salvação de Jesus Cristo. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Olha, muito obrigado pela sua companhia. É o programa Andando com Cristo da Igreja Presbiteriana de Dourados. Mas não saia daqui da TV Grandourados, que a programação continua. A TV Grandourados é a TV da família douradense. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro aqui no programa Andando com Cristo, nesta emissora. Nossa vida.